Jericó estava em festa. Jesus estava de passagem, e a multidão lotava as ruas estreitas, com olhos e corações voltados para aquele que realizava milagres e falava com autoridade. Entre a multidão, o burburinho crescia. Jesus está vindo. A cidade, uma das mais antigas e importantes da Judéia, fervilhava de expectativa. Nesse cenário agitado, surge um personagem improvável: Zaqueu. Zaqueu era um homem de baixa estatura, mas com alta posição social. Judeu de nascimento, era chefe dos publicanos, os temidos cobradores de impostos que trabalhavam para o Império Romano. Ele liderava uma rede de coletores e tinha enriquecido, às custas do povo, muitas vezes por meio de cobranças abusivas. Por isso, era odiado e considerado traidor. Sua riqueza era notória, mas sua reputação desprezível. Era visto como impuro e indigno da presença de Deus. Apesar de sua posição e riquezas, algo inquietava Zaqueu. Quando soube que Jesus passaria por Jericó, algo dentro dele se acendeu. Um desejo sincero e forte de ver aquele homem de quem todos falavam. Talvez ele não soubesse explicar, mas sentia que precisava vê-lo. Um gesto simples e impulsivo brotou. Decidiu correr à frente da multidão e subir em uma figueira brava, atitude inesperada para alguém do seu status. Humilde e determinado, ele queria ver Jesus, nem que fosse de longe. Jesus se aproximava. Em meio à multidão, parou exatamente debaixo da árvore onde Zaqueu estava. Olhou para cima e, com um olhar cheio de graça, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus não apenas o viu, o chamou pelo nome. Zaqueu não esperava por isso. Ninguém esperava. Aquela era uma honra reservada aos justos, mas Jesus havia escolhido justamente o rejeitado. A multidão murmurava em choque. Zaqueu desceu da árvore com pressa. Seu rosto se iluminou. Pela primeira vez em muito tempo, alguém o havia olhado com compaixão, não com julgamento. E mais do que isso, Jesus queria estar com ele. Ele o recebeu com alegria e honra. O cobrador de impostos, que havia se afastado de seu povo e de Deus, agora tinha o próprio Messias entrando em sua casa. Aquela visita traria mais do que companhia, traria salvação. A multidão murmurava: como pode ele se hospedar na casa de um pecador? Para os religiosos e os moralistas da cidade, aquilo era um escândalo. Mas, para Jesus, era missão. Ele não via aparência nem reputação, via o coração. E naquele momento, via um coração pronto para mudar. Essa atitude de Jesus nos ensina que seu amor vai além das regras sociais, alcança os marginalizados e oferece nova chance a quem ninguém mais acredita. Naquele encontro íntimo com Jesus, algo aconteceu dentro de Zaqueu. Diante da graça, ele não podia mais continuar o mesmo. Tomado por arrependimento e desejo de mudança, se levantou e declarou: Senhor, dou aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Suas palavras não eram apenas promessas emocionadas, eram frutos visíveis de uma transformação real. O dinheiro, que antes era seu Deus, agora era um instrumento de justiça. O gesto de Zaqueu foi uma resposta prática ao arrependimento. Ele não apenas reconheceu seus erros, decidiu repará-los. Sua conversão foi visível, ética, social. Ele se levantou não apenas para falar, mas para agir. O verdadeiro arrependimento, como ensina Lucas 3:8, produz frutos. Zaqueu se tornou exemplo vivo dessa verdade. Sua fé foi acompanhada de atitudes concretas, como devolver com generosidade aquilo que havia tomado injustamente. Diante de todos, Jesus afirmou: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Essa declaração foi poderosa. Zaqueu, antes considerado impuro e fora do povo de Deus, foi reconhecido como herdeiro da promessa. Ele não apenas recebeu uma visita, recebeu nova identidade. Sua casa, antes tida como local de corrupção, agora era lugar de redenção. A salvação não era apenas um sentimento, mas uma realidade visível. Jesus encerra o episódio com uma frase que ecoa até hoje: O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a essência do Evangelho. Jesus veio para encontrar os que estavam distantes.
para resgatar os desprezados, para restaurar os quebrados. A história de Zaqueu não é apenas sobre ele, é sobre todos nós. Sobre a possibilidade de recomeço, sobre a graça que nos encontra onde estamos. A atitude de Zaqueu em subir na árvore revela mais do que curiosidade, mostra humildade. Ele saiu da sua zona de conforto, se expôs, agiu como uma criança para ver Jesus. Para um homem influente, isso poderia parecer tolice, mas, aos olhos de Deus, foi fé. Como Tiago 4,10 diz, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Foi essa humildade que o levou ao encontro que transformaria sua vida para sempre. A vida de Zaqueu ilustra que o verdadeiro encontro com Cristo não passa despercebido. Ele foi transformado por dentro e por fora. De um homem ganancioso e desprezado, se tornou um exemplo de justiça, generosidade e fé. O encontro com Jesus gerou mudança profunda, como diz 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Zaqueu se tornou novo. As coisas velhas passaram. A história de Zaqueu continua ecoando nos corações. Ela nos ensina que ninguém está além do alcance do amor de Deus. Que a graça de Cristo encontra o pecador, o chama pelo nome, entra em sua casa e transforma sua vida. Que o arrependimento verdadeiro produz frutos, e que todo aquele que, como Zaqueu, busca Jesus com sinceridade, será achado.